primeiro, seja muito bem-vindo. Prazer estar falando com você aqui. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você vem realizando aí também. Valeu, obrigado mesmo, cara. Eu queria tenho que falar isso, né? Você vê como é que são as coisas. Eu estava vendo uma aula tua sobre a gente jogar, né? A gente pensar e comunicar isso aos outros, né? E como o mundo traz isso de volta, né? Eu venho pensando, eu tive de quarentena aí esses dias desde o Natal, e eu pensei em muitas coisas, fiquei fazendo o teu curso também, e uma delas era iniciar umas lives, né? Pegar assuntos e fazer umas lives. E olha só, na segunda-feira, quando eu comecei a botar isso no papel, a Lorena me manda mensagem perguntando se eu queria. Eu falei, rapaz, o negócio é muito instantâneo mesmo. Quando você quer, o universo conspira ao favor, né, não? Eu acho isso fantástico. Tem uma frase do Jung que traz muito clareza sobre isso que você falou, que fala até a gente se tornar consciente, o inconsciente controla a nossa vida e a gente, sem perceber, começa a dizer que é o destino. Só que Isso é verdade. esse destino tem muito a ver com aquilo que a gente está buscando atrair. Seja trazendo consciência do que estamos atraindo para a nossa vida ou não, algo está acontecendo, né, Luiz? Isso, uma frase que você fala muito, que eu uso muito no meu dia a dia também, já usava ela antes, né? Tudo que a gente foca expande, tanto para o bom quanto para o mal, entendeu? Então, se a gente mantiver o pensamento legal, o pensamento bom, positivo, coisas boas vêm, as coisas acontecem, entendeu? A vida vai fluindo bem, né? E hoje, cara, por incrível que pareça, é o Dia Nacional da Gratidão, olha que barato. Que Grato por coisa. estar aqui, cara. Muito bom. Comemorando juntos aqui, grato pela sua Isso presença aí. também. Espero que eu E, possa ajudar aí a galera também. opa, e para você entender, nesse encontro aqui, essa live, nós vamos ter dois propósitos. Um, eu vou conhecer ainda mais sobre a história do Luiz, eu quero entender mais o que o Luiz está fazendo, os objetivos dele. Você pode contribuir com o pessoal, mas ao mesmo tempo eu também quero entender, depois, no segundo momento, como eu posso contribuir mais com o Luiz agora. Inicialmente, Muito legal. eu vou começar a fazer uma pergunta. Se apresenta para o pessoal, para quem ainda não te conhece. Quem é o Luiz? Se apresenta para o pessoal, quem ainda não te conhece, poder Bem, comentar. gente, eu vou me apresentar o seguinte, eu sou um cara apaixonado pela vida, a verdade é essa. Tenho uma família maravilhosa, nossa, a minha esposa Fernanda, meu braço direito, esquerdo, minhas pernas, o meu filho Bernardo, é um cara assim, sensacional, 10 anos de idade, mas já me completa muito, né? Sou apaixonado pelo que eu faço, cara. Eu sou fisioterapeuta há 21 anos, né? E sempre tive o propósito de cuidar e de ajudar. Muitas vezes deixando o meu lado pessoal e a minha família de lado para poder contribuir isso, né? Com isso. Então é uma coisa que eu sempre tive disposto a ajudar o próximo, contribuir com o próximo. Isso se reflete a todas as coisas boas que aconteceram na minha vida, entendeu? Lógico que não foi só um mar de rosas, né? Eu tive problema como todos os outros tiveram, mas tenho certeza que passei muito melhor por conta disso, entendeu? Eu tenho, como você tinha falado aí no início, né? Eu entrei na hipnose meio que de paraquedas, porque fazia fisioterapia e eu entendia que eu tinha que ir um pouco mais além para atender o meu paciente. Aí iniciei a acupuntura. Aí na acupuntura comecei a visualizar os sentimentos, as emoções de uma outra forma, né? Vendo que realmente eles fazem um conjunto em determinadas lesões. Tem certas lesões que não adianta você tratar. Se você não cuidar o emocional e aquele sentimento, não vai melhorar, entendeu? É muito difícil de melhorar, né? Não vai, mas é muito difícil de melhorar. E chegou um determinado momento que eu vi que a pessoa me procurava no consultório com uma dor na coluna, uma lombalgia, mas eu sentia que era muito mais do que isso, né? Não era só uma lombalgia, né? Tinha muita coisa ali dentro. Eu comecei a despertar muito para esse lado. Poxa, como é que isso tá lá dentro? O que está mexendo dentro dessa pessoa, né? E aí, conversando com uma amiga minha, ela me falou da hipnose. Foi quando eu iniciei a pós. E achei fenomenal. Eu participei, todas as práticas que eu podia participar, eu estava participando, porque eu queria entender, eu queria ver, cara, como é que é isso? Eu vou desplugar, eu vou sair do eu, como é que as coisas acontecem, né? E eu descobri que se você se deixar levar, a coisa flui, é muito bom.
entendeu? Então a primeira sensação que eu tive foi ótima, completamente lúcido, né? E eu tinha certeza que eu podia abrir meu olho a hora que eu quisesse, porém eu não queria. Não queria abrir, eu queria viver aquilo dali, eu queria sentir aquilo dali, né? E só que uma barreira que eu tinha, que é onde eu vou chegar, uma barreira que eu tinha muito grande era o tal do transe, cara. Era você colocar a pessoa em transe. Meu Deus, eu só vou conseguir ressignificar alguma coisa se eu colocar a pessoa em transe. Isso estava na minha cabeça de um jeito que estava começando a me desmotivar, né? E aí um amigo meu, ele não sei se ele está por aqui, o Mauro, que é um do movimento também transformacional, ele jogou aquela live tua, né, do que você vai fazer agora também, do dia 18 ao dia 21, só que é um outro sistema, mas ele colocou e eu comecei a entrar. Meu irmão, como você fala, caíram as fichas, né? Caíram as fichas. Nossa, cara, daquele a primeira, segunda aula, aquilo dali pegou 6 meses depois e tudo foi assim, ó, bum, aconteceu. Eu falo, agora entrou tudo na cabeça certinho, entendeu? Daí foi um pouquinho desse início daí, de como eu caí na hipnose, como eu comecei a atender com hipnose. Olha que legal isso, pessoal, é para vocês verem. E o quanto, olha, o conteúdo gratuito, repetindo o que o próprio Luiz falou aqui, o conteúdo gratuito, ele falou, cara, parece que ele compilou e fez fazer sentido os 6 meses de pós que eu já tinha ali, caiu as fichas, naqueles 2 dias de treinamento inicial eu já estava... Por que isso acontece, pessoal? O que é passado dentro desses treinamentos, o que tem dentro do movimento transformacional, que vocês vão ver também do dia 18 ao 21 no Terapeuta Transformacional. Quem está assistindo essa live ainda no mês de janeiro, quem está ao vivo está no mês de janeiro. No dia 18 a 21 eu vou dar um treinamento gratuito. E eu entrego curso de verdade mesmo, não é um negócio. Eu desafio alguém, até com curso pago, entregar algo tão assim, colocando em tão condensado a informação, tudo junto ali, o melhor de uma vez. Eu faço isso, de graça. O Luiz sabe disso. E o interessante que a partir dali... Porque aí tem gente que pergunta, mas você é doido? Por que você dá um treinamento que você poderia, de verdade, vender ele? Aqui, ó. Por que você dá um treinamento se você poderia vender ele? Uma, porque eu acredito nessa missão de fazer do mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. E 2, porque essa é uma excelente forma das pessoas conhecerem o trabalho do Instituto Romano e entrar para o movimento transformacional. E o Luiz sabe, o movimento, nossa, aí tem tudo. Não, o interessante é o seguinte, é porque você junta muita coisa no lugar só, né? Para mim, o que foi muito bom? Eu comecei com a hipnose mesmo porque eu queria também acelerar o processo de tratamento dos meus pacientes, né? Imagina, eu pego um paciente pós-operatório, o cara está com uma dor danada, preciso retirar um bloqueio dele. Nossa, eu já usava acupuntura e já ajudava bastante. Se você começa a induzir ele a não sentir uma dor naquele local ou ressignificar aquela dor de uma outra forma, cara, adiantou muito, melhorou muito, foi menos traumático para o paciente, entendeu? Então isso daí não tem como, é indiscutível, né? Melhora bastante. E outra coisa, a parte da emoção também, você entender que todo aquele... O paciente, quando ele chega para mim, ele não chega bem. Ele não está ali a fim de estar ali. É ou não é? Ele precisa. Ele está passando por um momento, aquilo dali de repente está tirando ele do trabalho, então ele está com a preocupação se ele vai conseguir pagar as contas todas, né? Tem uma série de outras coisas que acarreta quando o cara chega lá. Então, se no meio do tratamento eu consigo aliviar tanto essas dores dele, por que não tratar essa parte sentimental também? Entendeu? De uma outra forma. E o barato da hipnose transformacional é que isso pode ser num papo, cara. Entendeu? Realmente é isso, é num papo. Você coloca as técnicas todas num papo. A pessoa está sendo hipnotizada e nem sabe que está sendo, ela não tem essa consciência. Então até desmitifica, né? Porque a hipnose ela ainda tem isso, de achar que é charlatanismo, né? Ah, pô, você está me enganando, todo mundo fala, vai querer roubar a senha do meu cartão. Não é isso. Entendeu? Mas se você num papo consegue fazer com que a pessoa entenda que há uma outra forma dela ver aquilo dali, dá uma outra forma aquele significado,
dar um outro significado àquilo que ela está sentindo, cara, é transformacional. Transforma, então é rápido, você consegue transformar num papo, entendeu? Então isso que está sendo assim maravilhoso para mim. E uma coisa legal sobre isso que você falou, porque lá a hipnose transformacional, para quem não conhece, a diferença principal dela é que ela é um estilo de vida, ela é muito mais do que só pensar, eu vou levar para um estado alterado de consciência, não. Ela é um estado de consciência. Nós estamos em algum estado de consciência o tempo todo. A questão é qual estado de consciência eu estou vivendo. E com a hipnose transformacional, ela é fundamentada, para quem não conhece aqui, entender um pouquinho mais, ela tem fundamentos na hipnose clássica, na hipnose ericksoniana, conversacional, não verbal. Ela tem fundamentos também na psicologia, na teoria cognitivo-comportamental, na psicanálise, na logoterapia e outros tipos de processos terapêuticos, na neurociência, que foi compilando para formar o que nós chamamos de hipnose transformacional, que é algo muito mais para o estilo de vida, assim como o Luiz está falando. E Luiz, você, qual que foi assim uma coisa que você descobriu ao aprender essa metodologia, ao entrar para o movimento transformacional? O que foi assim algo que caiu ficha, que parece assim que estava ou muito distante ou estava parecendo faltando uma pecinha? O que você acha que aconteceu para o Luiz que parecia antes ser muito impossível acontecer ou mais distante acontecer? Olha, Romário, é uma coisa que vem acontecendo, né? O que acontece? Foi redundante, né? Mas eu vim de uma virada de chave de 2018 para cá. Aconteceram coisas da minha vida assim, particulares, com a minha família, que me fizeram ter essa mudança de chave, né? E dali, então, eu me dei 5 anos para fazer uma mudança total na minha vida, né? Então, eu estou caminhando para o 3º ano e eu já consegui praticamente 90% das coisas que eu queria, só de mudar o tipo de pensamento, entendeu? E posso falar que, antes de eu iniciar a hipnose transformacional, eu estava ali nos 60%, né? Então, 30 nesses 2 meses, 3 meses que eu estou aí, foram com as coisas que eu fui vendo dentro do movimento, né? O network, as experiências de outras pessoas, porque o que eu quis? Cara, eu estou com 45 anos de idade, quase 46, né? Eu não, assim, eu tenho tempo para fazer uma pós não, mas uma faculdade de psicologia? Tenho tempo? Tenho, mas caramba, se eu consigo, através dos meus colegas da pós, que a maioria são psicólogos, absorver conteúdo, se eu consigo absorver conteúdo dentro do movimento, se eu consigo absorver conteúdo com a experiência de outras pessoas que estão dentro do movimento, cara, eu estou ganhando o bem mais precioso que a gente tem, que é tempo. Entendeu? Eu estou ganhando tempo, né? E com isso eu consigo ajudar pessoas mais rápido, de forma mais objetiva, né? Então, essa sacada foi uma sacada enorme que eu consegui dentro do movimento, entendeu? Foi entender melhor isso tudo que estava sendo construído na minha cabeça lá desde 2018, entendeu? Então, assim, a minha grande virada foi essa, dentro do movimento, entendeu? Não sei se eu consegui passar, se consegui explicar, mas foi isso. E isso é interessante porque... Beleza. Às vezes as pessoas acham que tempo é dinheiro, mas tempo não é dinheiro, tempo é vida. Porque vida. Você não compra tempo com dinheiro. Se fosse... Você pega uma pessoa e fala assim, beleza, você tem mais um dia de vida. Cara, se ele está com uma doença terminal, não tem dinheiro que vai comprar tempo para ele ali. É vida. Então, isso aí que o Luiz falou é muito importante. O movimento, até uma coisa legal, que tem o objetivo é justamente isso. Cara, um conteúdo pontual, sozinho, pode acelerar meses ou anos, de repente, de ver uma prática. Um exemplo prático. Pode ser, cara, eu estou querendo entender como fazer uma regressão. Aí lá no movimento você me vê fazendo a regressão, você me vê destrinchando passo a passo, a gente coloca um PDF, ou seja, economiza tempo de eu ter que ficar lendo um monte de coisa, eu tendo que fazer um monte de estudo, você está lá na prática. E outra, que o Luiz falou que é muito poderoso, que não é o Romani, é todos nós. Ou seja, é muito maior. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não tenho todo o conhecimento do mundo. O Luiz tem mais experiência em fisioterapia do que eu. Então, ele pode trazer um conteúdo que
traz valor lá também. Então, os outros membros, todos nós, isso é que faz o movimento ser poderoso. E, por exemplo, vai ter o treinamento, terapeuta transformacional, agora do dia 18 a 21 de janeiro. Tem gente que pensa assim, cara, então eu vou fazer esse treinamento, eu nunca mais preciso fazer treinamento. Lá o conteúdo é bom, mas você vai ter que fazer treinamento, é óbvio. Cara, cada um, na medida que você vai subindo de nível, as coisas vão acontecendo, cara. Você falou isso, eu não sei se foi numa live ou se foi numa aula que eu vi, que se você já sabe de tudo, meu irmão, morre, né? Porque tu não tem mais proposta aqui, né? Não? Exatamente. É justamente esse despertar. Quando o cara participa de um treinamento, como por exemplo o terapeuta transformacional que vai ter, a primeira coisa que tem que cair a ficha para ele é que, cara, ele vai ter que continuar em evolução permanente. Assim como eu estou em evolução permanente, assim como o Luiz está, assim como todos nós devemos estar, isso é vontade de viver. No momento que chega aquele negócio, cara, eu acho que eu estou pronto, eu acho que eu não tenho mais nada para aprender, tá? Você começa a entrar, sem perceber, você entra no estado mais depressivo. É como se eu estivesse perdendo a apreciação por ter algo que me move. E, Luiz, legal você também falar sobre isso. Você tem algum caso que você pode compartilhar de pessoas que você já ajudou através da hipnose transformacional? Alguma história que você fala assim, cara, hoje dessa pessoa Olha, foi... eu tive, eu nem sei, tem uma amiga minha que eu também eu fiz, ela até fez parte daquele desafio, né, que eu coloquei lá no movimento, né, ela fez um vídeo lá de agradecimento, que foi assim, ela recebeu uma ligação, a gente estava dentro do carro, a gente estava indo para o trabalho, né, a gente estava dentro do carro, ela recebeu uma ligação e dali ela começou a ficar, não se sentir bem, né. Aí eu perguntei para ela o que ela estava sentindo, ela falou para mim a sensação que ela estava. Aí eu perguntei, falei, olha, vamos tentar melhorar isso daí? Ela, vamos. E eu dirigindo, a gente foi começando a conversar. Falei, olha, vamos lá, fiz a física do sentimento, né? Transformei aquilo em algo tangível para ela, e dali a gente foi eliminando aquilo dali aos poucos, cara, e ela ficou assim, muito bem, e România, foi uns 20 minutos, eu dirigindo, ela do meu lado, entendeu? Então, como é que não pode transformar uma coisa assim, né? Lógico, foi um negócio bem, bem tranquilo, de momento ali, mas a última vez que a gente conversou sobre o assunto, isso ainda estava presente nela. Então foi algo que ficou registrado, que ficou realmente ressignificado ali dentro, né? Então, quer dizer, o método, a técnica, ela funciona. E não precisa assim de nada demais, só precisa realmente você colocar o teu sentimento ali e entender o que você quer, aonde você quer chegar, entendeu? Porque o método está ali, mas como você vai chegar é a diferença, entendeu? Você conversar, saber, entender como é a pessoa. Para mim foi fácil, que eu já conhecia ela, já sabia mais ou menos como é que ela pensava, como é que ela agia, e eu fui direcionando para isso, e deu muito certo, foi um negócio muito bom. E a outra experiência também, eu atendo um atleta também de tiro com arco, né? E sempre quando chegava numa determinada fase das provas, ele sentia que o foco dele sumia, né? E aquilo dali prejudicava ele. Ele podia ganhar de uma maneira muito mais tranquila, uma posição. E no dia da competição que ele tinha, eu fiz uma física dos sentimentos com ele, juntei um pouquinho do Jardim das Flores, fui misturando algumas técnicas, porque ele é um adolescente, 15, 16 anos, 17 anos de idade. Então, quer dizer, para a gente entender como a cabeça funciona, eu ia falando, ele não estava. Se eu não tivesse isso, eu ia ficar muito nervoso. Porque assim, ele abriu o olho, ele fechava, e eu fui mantendo, fui conversando. Então, ele não entrou em transe total. Teve um momento que ele entrou, né? Que foi na hora que a gente ressignificou ali. E aquilo deixou ele tão tranquilo, cara, que ele foi campeão. Ele conseguiu a classificação para o Pan-Americano que vai rolar no México. E ainda conseguiu também a classificação para a classificatória do PAN, que vai ter do Pan-Americano mesmo, dos Jogos Pan-Americanos. Então isso para mim foi muito legal. Eu utilizei da hipnose para poder aumentar, melhorar a performance desse atleta. Isso foi sensacional, foi muito bom. Que legal, Luiz. Obrigado por compartilhar. E interessante compartilhar essa história.
sobre as pessoas que você ajudou, o movimento transformacional. Tem uma pergunta também que eu gosto de dizer. O que significa para você, Luiz, o movimento transformacional? O que significou para a vida do Luiz? Olha, cara, eu já sou um cara muito positivo, Romane, sabe? Eu gosto de ver o lado bom das coisas, né? A gente tem o lado ruim e tem o lado bom. Eu acho que o lado bom a gente aprende, o lado ruim, o lado ruim a gente aprende, o lado bom a gente tem que agradecer sempre muito. Então, assim, o movimento, para mim, me fez ficar um pouco mais centrado do que eu já sou. Eu entendi um pouco melhor como a cabeça funciona em determinadas situações, entendeu? Então, assim, lógico, eu não sou perfeito, tem hora que eu ainda dou, ainda explodo, né? Todos Todos nós. nós, não tem para onde a gente correr. Mas, cara, que quando eu paro e penso e começo a analisar, isso me deixou um cara muito mais tranquilo, me deixou um cara assim, onde eu entendo mais a pessoa. Se a pessoa vem agredindo, cara, é o momento dela, ela está naquele momento. Porra, Deus queira que eu consiga chegar ali e ajudar aquilo dali, melhorar aquilo dali, né? Que eu consiga ter uma entrada para melhorar aquilo. Então, na verdade, o movimento ele só serviu assim de um alicerce para muitas coisas que eu já tinha, né? Não é um alicerce a palavra, não sei se foi a liga, eu não sei, mas ele uniu muitos pedaços que eu tinha dentro de mim, ele uniu formando uma coisa melhor, se é que deu para entender. Né? Eu tinha várias lacunas a serem preenchidas, entendeu? Fui preenchendo e o movimento ele chegou e uniu isso tudo. Né? Então hoje eu me considero assim uma pessoa e um profissional melhor e parte disso foi o movimento, entendeu? Em matéria de você entender o outro, entender o sentimento do outro, entendeu? E uma coisa legal, que, por exemplo, você como fisioterapeuta sabe disso. Na fisioterapia, como você falou, a pessoa chega com a dor e aquela dor muitas vezes não é só a dor. O cara tá reclamando do ombro aqui assim, mas tem um monte de coisa que ele tá carregando que pode estar influenciando na dor. E outra, às vezes essas outras coisas são mais relevantes para ele até do que a dor no ombro, que ele tá buscando trabalhar ali. O ser humano por trás da dor. Que É isso. o fisioterapeuta, isso eu acho também maravilhoso, e parabéns pelo trabalho que você faz. E, Obrigado. Luiz, você tem alguma coisa que você fala assim, Romane, eu acho que você podia me ajudar com isso daqui. Se tiver alguma coisa, alguma pergunta que você queira, que eu possa te orientar, estou aqui para te ajudar também. Paz, eu vim pensando nisso, né? Eu estava vendo a live ontem também, aí vi a hora que você perguntou, e eu estava pensando nisso daí, né? Eu não veio nada na minha cabeça no momento assim em relação, porque graças a Deus eu tô tendo uma produtividade muito grande com o curso, mas pô, eu não podia perder essa oportunidade, né? Estou aqui com você frente a frente, vamos estar junto em setembro, que já está tudo certo já. Em setembro eu vou poder te dar um abraço pessoalmente lá, entendeu? Mas aí veio, cara, um paciente que eu atendo. Rapaz, ele é muito, já é um senhor já, ele é muito depressivo mesmo, mas assim, ele num céu azul ele vê uma nuvem preta, não deu para entender? Não tem dia bonito, né, para ele. E eu venho conversando muito com ele, a gente já conseguiu melhorar muito, eu tenho usado algumas técnicas também, mas muito na conversa ainda, né? Aí eu queria saber contigo, tirar uma dúvida contigo nisso, se eu posso continuar entrando, porque assim, eu já usei a física dos sentimentos com ele, mas num bate-papo, entendeu? Ele conseguiu ressignificar uma coisa ou outra, mas ele tem essa parte negativa muito forte, né? Então eu queria entender se tem como eu abordar de uma outra forma esse caso. Boa, muito boa pergunta. Entendo. E às vezes tem clientes que estão. Eu chamo de clientes, mas é pacientes no geral. Assim. Eu gosto de chamar de. Eu uso o termo cliente, para algumas pessoas é um termo errado, porque é um paciente, mas eu gosto de chamar o paciente de cliente, porque eu penso De assim, cara, cliente.
eu não gosto de ver o cara como doente, e na minha cabeça o paciente parece que... Mas é só para mim, não tô falando que... Agora, quando eu estiver referindo, quem está assistindo aqui a live, quando eu estiver referindo a cliente, entende que é o paciente ali, beleza. Mas tem algumas pessoas que vêm e se tiver num estado mais severo de depressão, pode ser interessante até um acompanhamento multidisciplinar com medicamento para ter mais resposta. Outro ponto que é importante levar em consideração, tem um teste bem interessante que foi desenvolvido pelo psicólogo Aaron Beck, que tem dentro do site romani.com.br. Ele está lá, a escala da depressão. Você pode fazer ele com esse paciente, esse cliente, só para entender. Ele está com a depressão leve, moderada, grave. Esse é um teste que ele foi, para entender como que ele surgiu. O Aaron Beck, ele queria ver os resultados que a terapia cognitivo-comportamental poderia trazer para pacientes com depressão. Só que o que era o problema que ele começou a enfrentar? Como que ele sabia se a pessoa estava ou não com depressão? Ele precisou criar algum tipo de validação primeiro para definir essa pessoa está com um quadro ou não, e a partir dali poder ver os resultados que a terapia cognitivo-comportamental estava apresentando. Então, nesse teste, é interessante para dar uma noção bem interessante. É grave, é moderado, é leve. E além disso, você começa a entender mais sobre a mentalidade dessa pessoa. Por quê? No teste faz perguntas como: eu me sinto inferior às outras pessoas, exemplo. Então, se ele marca sim, já tem algo que você pode trabalhar ali, que tem pontos que pode trazer clareza para serem trabalhados. E vem, primeiro, uma organização de como ele acredita sobre si, sobre os outros. No geral, as pessoas que têm quadros depressivos, elas passam por esses pontos aqui. Elas se acham inferiores, sem perceber. Elas não têm total consciência disso. Mas elas se veem como sendo inferiores. Elas, sem perceber, têm uma crítica interna muito mais forte. Elas se criticam. Isso dificulta a lidar com a situação. Por quê? Porque vamos supor que alguém chegou e falou alguma coisa. Às vezes aquilo não era nem para magoar ela, só que se a pessoa está com um quadro depressivo, ela entra num estado pessoal como se ela fosse inútil, que nada dá certo para ela, e ela leva aquilo para um pessoal muito mais forte. Só que isso também tem uma química envolvida. Então, o que a gente pode fazer para ajudar? Trazer clareza para a pessoa começar a tomar consciência de que ela está fazendo isso. Porque a pessoa que está com depressão, ela não tem total clareza, que ela se põe no papel, eu não vou dizer nem exatamente de vítima, mas ela se põe no papel onde ela se enxerga como mais incapaz, como rejeitada. Vou dar um exemplo prático aqui, Luiz. Você tem família. E talvez você fica lá, sei lá, você fica 1 ano sem falar com um tio ou uma tia sua. E você está totalmente bem emocionalmente com isso. Depois você encontra com seu tio, com a sua tia e conversa com ele. Se a pessoa tem uma depressão, pode ser que ele pensa que foi rejeitado pelo tio. E ele cria uma história, aí é chamado meio que uma neurose, para entender. Lembra do viés da realidade? Que tem lá o central. A pessoa não fica nem batendo aqui na realidade, olhando os fatos. Ela começa a voltar para as crenças. Ela se esquece até da realidade. Aí entra na neurose. Tem os fatos, a realidade interpretada e as crenças para o outro lado. Ela começa a deixar de lado até a realidade interpretada para focar muito nessa neurose, generalizando e distorcendo demais os fatos, além do que seria esperado, porque todos nós fazemos distorções. Só que nós fazemos uma distorção ainda fundamentando parte nesse mundo tangível, mundo real, vamos dizer assim, factual. O depressivo, sem perceber, ele começa a sair um pouco desse mundo real. Eu vou te dar um exemplo prático. Teve o treinamento de hipnose transformacional, 100% online, 100% gratuito. O que aconteceu? No final, eu já deixo acordado. Tem a comunidade gratuita que ela é finalizada ao final do treinamento. Ela tem que ser finalizada porque eu não consigo nem dar suporte para o número de pessoas que tem lá, para focar também nos membros do movimento. Então, quando ela foi finalizada, teve uma pessoa
eu não vou falar nomes, mas que eu percebi que ela precisava de ajuda, porque ela mandou uma mensagem: vocês finalizaram a comunidade por causa de mim, vocês estão me rejeitando. Eu não sei nem quem é a pessoa. Ou seja, tem 10 mil pessoas lá, ninguém nem viu, não sabe quem é essa pessoa. Assim, o que é? Mas na cabeça dela, é como se a comunidade tivesse sido fechada porque ela está lá e ela está sendo rejeitada. Eu tô mostrando como funciona a cabeça de uma pessoa que está enfrentando um quadro depressivo. Sem perceber, ela se vê mais como esse rejeitado. Outro ponto, só de conversar para trazer clareza sobre esses pontos, às vezes a gente subestima a inteligência da pessoa. Mas a pessoa que está enfrentando uma depressão ou ansiedade, quando a gente começa a conversar sobre como está funcionando essas distorções, ele também começa a pensar estratégias para lidar com aquilo. Ele começa a tomar consciência. Opa, talvez tenha um momento que eu estou me sentindo rejeitado, que eu não estou sendo rejeitado. Eu estou me rejeitando principalmente. E esse quadro, como que já foi... Isso não é exatamente uma opinião. Tem pesquisas mesmo que já provam esse fato de rejeição, esse fato de crítica, esse fato de se sentir inferior. Como? Percebeu no discurso das pessoas com depressão em milhares de pessoas. E percebia que quando ia conversar com a pessoa que estava com um diagnóstico de depressão, elas tinham um discurso onde elas tendem a. E outra coisa, ninguém fica 24 horas em depressão. Deprimido. Deprimido. A pessoa pode ter um diagnóstico, mas ninguém fica 24 horas. Então tem momentos. Estratégias muito poderosas. Comece a identificar esses momentos, onde ele se sente mais se sabotando. E agora você vai listar com ele uma lista, e a sugestão, a lista, no mínimo 10 coisas, mas o ideal é que sejam as 25. Por quê? Porque ele tem que começar a pensar coisas que não é tão óbvia, de estratégias que deixam ele bem. Pode ser coisas simples, para lidar com... Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que tem uma pessoa que está falando assim, cara, vou dar um exemplo prático aqui, eu tô com dificuldade de dormir. Beleza. O que você faz que está criando a dificuldade de dormir? Eu fico no celular até mais tarde, eu assisto TV. Pronto, eu tô achando gatilhos que estão atrapalhando e estão fazendo com que aquele comportamento indesejado se perpetue. Então eu começo a criar estratégias que eu posso sobrepor de forma também consciente, que vão... Porque a pessoa fica perdida. Chega ali à noite, ela está no piloto automático. Deixa eu pegar o celular aqui, deixa eu ligar a televisão. A mesma lógica, o deprimido. Se ele tem uma estratégia que ele está acostumado, deixa eu me trancar no quarto aqui. Um exemplo, não precisa ser trancar no quarto. Uhum. Pode ser, cada um pode ter outra coisa. Deixa eu beber. Às vezes a pessoa lida com um vício em bebida ou em outra coisa. Beleza, ele está criando uma estratégia que não necessariamente é a mais efetiva. Vamos pensar novas estratégias e criar uma lista. Por que uma lista? Porque dependendo do momento que ele tiver, aquela uma estratégia pode não funcionar, mas ele tem outras 20. Exemplo, eu poderia colocar, então eu vou fazer o seguinte, tem a leitura, eu vou ligar para um parente meu, vou conversar com a minha esposa, eu tenho que fazer qualquer outra coisa diferente. E colocar uma lista. Eu vou tomar banho. Eu usei muito isso daí. Tem uns outros pacientes também que estavam com problema de insônia, que eu estava tratando da acupuntura, e a gente foi vendo isso. O cara ficava no celular até 1h da manhã para acordar às 6, tem que ter insônia. Não pode dormir bem assim, entendeu? Então, realmente, você fazendo essa lista daí, eu já fiz com alguns pacientes e deu muito certo. Com ele eu vou tentar. Eu já pedi até algumas coisas assim, pedi para ele listar para mim umas 20 coisas que ele fosse grato. Ele não conseguiu nenhuma. Aí eu falei para ele, poxa, mas só da gente estar conversando, você já tinha que ser grato só disso, só da gente estar conversando, entendeu? Vou te ajudar a potencializar isso daí. Antes de você pedir algo, você conta uma história. Olha o poder disso. Vou dar um exemplo prático. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu fosse pedir para a pessoa fazer a lista, para ela listar 20 coisas às quais ela é grata. Esse exercício é muito poderoso também. Por que olha isso, por que ele com certeza ele vai ter um diagnóstico de depressão só pelo fato que ele não consegue ver nada pelo que ele é grato.
Ou seja, ele se vê num ponto de rejeitado, é como se não tivesse coisa boa acontecendo com ele. Eu preciso construir um novo tipo de cognição. Eu posso contar uma história antes. Eu vou dar um exemplo prático. Vou mostrar aqui na televisão. Tá ali. Eu chego e falo assim, tá vendo essa TV? Ela é um quadro da vida. Vou dar um exemplo aqui. Se eu tivesse com um cliente agora e quisesse trazer esses pontos de gratidão. Imagina que nesse quadro aqui tem um jardim. E um jardim muito bonito. Só que tem aqui uma mancha no jardim. Nesse pedaço aqui, ó. A mancha está aqui. E o resto do quadro é maravilhoso. Tem flores, tem pássaros, ele está maravilhoso. Mas tem uma mancha aqui. Algumas pessoas pegam e colocam a cabeça na mancha e eu coloco a cabeça. Eu faço isso junto com o cliente. Eu faço isso trabalha, isso é metáfora, isso tem fundamento na hipnose ericksoniana, tem fundamento na contar histórias. Então eu conto uma história e eu demonstro com o meu corpo aquela história para potencializar o efeito. Ele começa a se ver na situação, não preciso nem falar que é ele. Eu falo, algumas pessoas olham para a mancha e ficam presos naquela mancha. E o quadro é o mesmo. Algumas pessoas ficam aqui por anos, mas a todo instante é possível você tirar a cabeça daqui e passar a olhar o quadro inteiro. Eu não estou dizendo para dizer que a mancha não existe. Tem a mancha lá, mas eu consigo ver o jardim também. Eu consigo ver as flores, eu consigo ver as coisas boas que estão acontecendo e eu tenho mais recursos emocionais para lidar com essa mancha. E eu quero te convidar agora a pensar sobre o jardim. E o que significa pensar sobre o jardim vamos junto fazer uma lista de 20 coisas pelas quais você é grato. E aí o que é interessante? Eu vou espremendo. No início, a pessoa pode ter um certo desafio para falar as primeiras. Aí o que eu vou fazer? Eu ajudo ele a aprender a pensar sobre isso. Eu falo, vou fazer comigo. Eu sou grato. Vou dar um exemplo aqui, pessoal. Eu sou grato pela minha vida, eu sou grato pela capacidade de falar, pela capacidade de enxergar, pela internet que está funcionando, pelo Instagram, proporcionar a gente estar aqui junto, pela vida do Luiz, pela vida de cada um de vocês aqui, pela minha capacidade de saber ler e escrever. Eu sou grato pela vida da Bel que está aqui. Eu sou grato pelos meus pais. Eu sou grato pela minha esposa. Eu sou grato por essa mesa. Eu sou grato pela cadeira que eu estou sentado. Eu sou grato por ter uma roupa. Então percebe quanta coisa boa está acontecendo agora? E eu faço isso junto com o cliente. E aí eu falo, eu quero que você olhe para a sua vida. E agora você, encontra aí. Vamos tirar a cabeça daquele buraco? Ou você quer continuar com a cabeça lá? Eu questiono. Eu deixo ele responder. Ele não quer continuar. Ele não fala, eu quero continuar com a cabeça lá. Aí eu, então, tira a cabeça de lá e me fala. Eu faço isso com o cliente. Então, tira a cabeça daquele buraco e me fala aí as coisas que estão acontecendo agora. E além da gratidão, isso é interessante. Você pode usar também aquele exercício que acredito que você já me viu fazendo ele, de calcular o patrimônio das 3 coisas mais importantes para ele na vida dele. Para que, se eu te perguntar agora, Luiz, quais são as 3 coisas mais importantes para você na sua vida? Minha família. Sua família. Minha casa e meu trabalho. Sua casa e seu trabalho. E se for olhar num valor monetário, quanto que vale a sua família? Quanto que vale o seu trabalho, a sua casa? Cara, isso é muito dinheiro. Você começa, ainda mais colocando a família ali dentro. Na hora que vai fazer esse cálculo, a pessoa percebe o quanto ela tem algo que vale muito e que talvez ela não estivesse percebendo. E deixa ela esmiuçar isso. E pode ser coisas... cada um pode trazer uma coisa diferente. Pode ser, cara, eu vou colocar... E cada um não tem... Pode ser, eu vou colocar... Para mim é meu filho, se ele quiser separar a família. Para mim é meu filho e minha esposa. Ou ele pode falar minha visão. Ou cada um pode trazer uma coisa. Porque 3 coisas, na verdade, é muito pouco. Perto de tudo que você tem. Mas de pensar essas 3 coisas mais importantes, a pessoa começa a ter noção que ela tem algo que vale mais de R$1 milhão. A sua família, eu tenho certeza que para você não trocaria. A família, a casa, o trabalho por R$1 milhão. Então, não tem preço.
Nós somos milionários. Nós somos milionários. E trazer isso um pouco para tirar aquele estado de crítica, começar a ajudar ele a lidar com aquele estado de crítica, aquele estado de rejeição, aquele estado de se sentir inferior. Isso pode ajudar nesse processo. E essa alteração na percepção de quem eu sou, sem perceber, a pessoa que enfrenta uma depressão, ela começa a achar que ela é assim. Ela é a doença, ela é assim, e que ela é assim mesmo. Só que beleza. Ela não é assim. Ela está assim. São coisas diferentes. Ou seja, isso trazer clareza para o cliente. A pessoa está assim e ela pode mudar. Você não é a doença. Está acontecendo uma alteração química e você precisa de ajuda. Seja ajuda multidisciplinar, você pode procurar também um psiquiatra, ajuda terapêutica, porque um erro também comum é achar que não, eu vou trabalhar só no psiquiatra. Só trabalhar eu não estou trabalhando a origem do que está causando aquela distorção química. Então é importante entender a história. Perguntas muito poderosas que você pode fazer para ele também, Luiz. Você vai conversar com ele perguntando sobre a história dele. Você vai conversar com ele e falar assim, ó, vou dar um exemplo aqui. Seu José, me fala aí, 3 momentos que para você foram desafiadores na sua história. Por que 3? Porque às vezes no primeiro ele fala um momento só para enrolar e encher linguiça. Mas daqui a pouco, quando você ouve e ele se sente ouvido, o segundo ele aprofunda mais, o terceiro ele aprofunda mais. Eu fiz isso com ele e foi um dos momentos onde a gente teve uma quebra de padrão dele. Foi um desses momentos assim que eu conversei, eu falei, poxa, o senhor tem que ter uma lembrança de um momento onde o senhor foi muito feliz, o senhor foi muito bem, o senhor estava se sentindo muito alegre, e ele soltou, ele foi começando a soltar foi começando a soltar outro. Então foi um dos momentos onde até a esposa dele falou que ele se sentiu melhor depois da sessão, né? Porque eu atendo ele com a acupuntura. Na verdade, a hipnose está sendo uma ferramenta a mais, né? Porque eu sei que o problema dele não está só ali, a gente precisa ir mais, né? E ele tem um freio assim muito grande com o psicólogo e com o psiquiatra. Eu estou querendo quebrar isso nele para ele poder ter essa ajuda multidisciplinar, entendeu? Isso daí está sendo um fator. Eu estou usando a hipnose para conseguir fazer essa quebra para ele poder aceitar que ele precisa de um cuidado a mais, de um trato a mais, de uma pessoa mais especializada nisso. Eu não posso fazer esse trabalho todo, entendeu? E uma coisa interessante, dependendo do grau de depressão, pode ser interessante ele ter um acompanhamento mais recorrente mesmo. Agora, é possível a pessoa se transformar profundamente rápido? Você já viu isso. Só que não é obrigatório e não é todo mundo, porque cada um está no seu momento. Cada um está no seu momento de jornada. Você vai ver que algumas pessoas passaram 20 anos patinando e o cara chega, hoje acabou. E esse dia do chega é diferente para cada pessoa. Às vezes aquela pessoa chegou no dia do chega justamente porque ela ficou 20 anos patinando. Então, quando chega alguém, por exemplo, para o Romani e fala, Romani, você mudou minha vida, tinha 10 anos que eu estava com esse problema, o mérito não é só meu. O mérito é dele mais do que de todo mundo. Porque tem 10 anos que ele está buscando encontrar e ele já está, de alguma forma, amadurecendo o processo. De pensar, cara, como que eu vou lidar com isso? Ele já testou outras estratégias e se torna mais aberto. Ele foi comunicando, né? Ele foi comunicando de uma maneira lenta, mas foi comunicando. Uma hora o universo ouviu. Exatamente. Uma hora o universo começa a perceber isso. E usa de conversar com ele, você vai perguntar, essas perguntas aqui são bem interessantes. Pergunta 3 momentos desafiadores. Por que desafiadores? Porque já tem pesquisa sobre isso, é uma pesquisa sobre eventos traumáticos que percebe que pessoas que tiveram eventos traumáticos, principalmente na infância, aumentam assim, por exemplo, se a pessoa teve 4 eventos traumáticos têm uma lista. Exemplo, ou abuso, ou violência, ou uso de drogas, abandono dos pais, coisas do tipo. Se a pessoa teve pelo menos 4, ela tem mais de 400% mais chance de desenvolver um quadro depressivo. Então já percebe-se esses pontos de
O que acontece realmente faz diferença em como a nossa química cerebral vai funcionar. Só que tem o fator genético também. Talvez o meu pai tinha uma genética que isso pode influenciar. Pode, mas também não precisa ser determinante. Eu posso trabalhar isso. Porque eu posso não... na verdade, eu deveria trabalhar para não ficar passando para o filho e o filho passa para o outro. A boa notícia é que a gente pode se transformar. A gente não é Pode fixo. quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo. E essa questão, pergunta sobre momentos desafiadores, por quê? Porque aí você tem material para ressignificar usando as outras técnicas que você tem acesso. Então vamos supor que de repente ele te traz um momento que ele perdeu o pai dele. Se ele é mais de idade, provavelmente ele já perdeu o pai. Então, se ele trouxer alguma coisa nesse sentido, pode ser interessante. Quem sabe fazer uma despedida ou conversar sobre, e de repente você tem algum material que ele não trouxe conscientemente de início, mas ao conversar mais você começa a entender. E pode ser que ele está muito frio. Se você vê que o cara está muito assim para cético, você pergunta mais de 3. Você fala assim, então me fala 10. Porque de repente ele fala, não, minha vida só tem trem ruim. Aí ele começa, aos poucos, ele fala primeiro, aí ele reclama um pouquinho ali, meu vizinho é chato, de repente ele começa a abrir mais e de repente ele começa a confiar em você. Ele se sente meio, eu não sei se, será que, e se eu tentar de novo, e essa pessoa aqui não me ajudar, eu não sei, eu não tô querendo acreditar mais. Sem perceber, a pessoa fica com medo de desejar mudar. Porque ela pensa, olha que interessante, a depressão, ela é meio que a ansiedade prolongada. Como assim? Vou explicar. A ansiedade, ela tem a ver com excesso de futuro. Ela tem a ver com estado de vigília. A pessoa, ela quer lidar com tudo, ela quer, de alguma forma, abraçar o mundo, estar no controle de tudo. E isso pode provocar ansiedade patológica. Todos nós temos ansiedade. Mas uma ansiedade patológica é uma hipervigilância. Agora, o que acontece com o depressivo? É como se fosse um animal vir te pegar. O ansioso é aquele que está todo o tempo esperando o animal vir pegar ele, mesmo quando não tem animal. Então, isso atrapalha. O depressivo é aquele cara que meio que, de certa forma, ele já entra num estado de quase que hibernação, como se eu ficar aqui quietinho, talvez não venha animal. É como se o jeito de me proteger é mostrar, cara, eu já estou meio caído, talvez o animal passe por mim sem me perceber. E quando você dá aquela experiência, eu estou falando isso fisiologicamente, quando você dá aquela, cara, eu te ajudo a levantar, ele fica com medo. E se eu cair de novo? E se aí, de repente, o animal me perceber? Ele fica com medo de voltar a acreditar. E esse trabalho terapêutico de construir essa esperança e, ao mesmo tempo, mostrar, cara, nós estamos juntos aqui. Sabe qual é um dos maiores desafios da pessoa que está com depressão e com ansiedade? É que tanto o depressivo quanto o ansioso, eles têm medo de sentir emoções que todo mundo sente. Como assim? Eu sinto tristeza, você sente tristeza. Só que a pessoa que passou muito tempo no estado depressivo, quando vê uma tristeza... Tem isso muito exacerbado, né? Sem perceber, ele pensa, cara, e se eu entrar naquilo de novo? E aquilo gera um loop. Só que é normal, todo mundo sente tristeza. A mesma lógica, o ansioso. Todo mundo sente ansiedade. Só que ansiedade positiva também. Cara, vai ter a live que nós vamos fazer aqui. Cara, eu tô animado, ansioso. É uma ansiedade positiva. Agora, se aquilo começar a me travar e eu achar que eu vou morrer, mesmo que eu não for morrer por causa disso, aí é um negócio patológico. Então, ajudá-lo a mostrar, cara, nós estamos aqui. E se acontecer de você sentir tristeza, entenda, vai acontecer de novo. Eu já deixo ele preparado para entender. Isso é maturidade. É desenvolver maturidade no cliente. Eu nunca mais vou ficar triste, lógico que vai, eu fico também. Esse processo eu gosto de dizer que a terapia, o movimento transformacional, a hipnose transformacional, essa metodologia que nós trabalhamos, cara, é um processo também de trazer maturidade emocional para o cliente. De o cliente entender.
Vai vir tristeza, pode vir tristeza, mas eu consigo ter mais maturidade para lidar. Anota também essas perguntas aqui, ó. Você pergunta para ele, momento divertido que você viveu. Me fala um momento divertido. Beleza. Agora me fala uma memória alegre da sua infância. Me fala uma memória alegre da sua infância. Me fala sobre alguma situação inusitada ou interessante nos seus tempos de escola, para ele começar a resgatar. Aos poucos eu vou dando clareza para ele que tem muita coisa para ele ser grato aqui nesse meio, nessas perguntas, né? Exatamente. Dos tempos. Me fala sobre algum amigo que você já teve na sua história. E me conta sobre alguma situação onde você viveu com esse amigo seu. E deixa ele contar sobre isso. E isso resgata aquilo que ele não estava vendo. Começa a fazer ele poder ver o jardim de novo. Você pode perguntar para ele também sobre como que foi alguma situação onde ele se apaixonou por alguém. Ele é apaixonado pela esposa, apaixonado, é o porto dele. Se ele é apaixonado pela esposa, pergunta como que ele conheceu a esposa, como que ele se apaixonou por ela, faz ele lembrar disso. Se ele tem filhos, pergunta como que foi para ele quando ele ficou sabendo da notícia que ele iria ser pai, e conversa com ele sobre isso. E, ó, a hipnose transformacional é um estado de consciência. Então, ele começa a trazer um novo estado de consciência. Essas perguntas aqui eu acredito que vai ajudar muito no processo de amadurecimento. Você pode explicar mais sobre essa questão da depressão, você pode fazer o teste. O teste, o principal, não é nem só o resultado do teste, não. É o que ele está respondendo. De acordo com as perguntas lá, você dá uma olhada naquela pergunta, porque às vezes a pergunta está lá. Ah, eu sinto que eu fico sem energia no meu dia a dia. Beleza, então aquilo é um ponto para você conversar sobre. Opa, então me fala quais os momentos que você se sente sem energia e assim por diante. O teste ele te orienta para até criar uns planos de ações. E o plano de ação não precisa ser mudar tudo de uma vez, não. Mas pode ser mudar uma coisinha entre uma semana e outra, que já dá um passo para que na semana que vem ele vai responder uma nota diferente naquele teste. Não, foi bem legal, assim. Eu consegui entender o que você queria passar para mim. Eu vou dar ferramenta para ele, vou dar ferramenta não, mas eu vou colher vários dados que vão me ajudar a implementar as técnicas que eu vou utilizar para ele, não é isso? Eu vou acabar conhecendo um pouco mais como ele se sente em relação a cada ponto desse daqui que eu perguntei, né? E com isso eu vou conseguir saber qual o ponto que está um pouco mais prejudicado e dali dar um foco um pouco maior e de repente os outros vão se desenrolando no decorrer das sessões. Foi isso? Exatamente, você pode trabalhar isso com ele. E o legal, dá uma olhada, até mesmo, por exemplo, as técnicas como regressão, purificação dos sentimentos, você pode fazer com ele a purificação dos sentimentos. E sabe esses momentos que ele trouxer de desafios? Você vai compilando técnicas que tem lá no arsenal para ressignificar esses momentos. Porque você não vai mudar o fato, mas o olhar dele sobre o fato você consegue ajudar a transformar. Isso. É como ele se sente em relação àquilo dali, né? Exatamente. É mudar o sentimento. O fato não tem como mesmo a gente mudar, mas como aquele sentimento bate nele, tem como a gente melhorar, a gente alterar. Exatamente. Muito bom. E Luiz, ajudou? Deu para ajudar? Pô, aqui? muito. Deu outra luz. Na verdade, o que eu estava fazendo, né? O que você me deu aqui foi quase um protocolo, foi um norte, na verdade, para eu poder, porque eu estava falando, mas é como se eu estivesse jogando as técnicas todas no vazio. Agora eu tô direcionado, agora eu sei aonde que eu vou listar, os pontos onde eu vou pegar, vou criar dado em cima disso daqui, e dali eu vou podendo utilizar a melhor técnica para a situação. Dependendo que ele vá apresentando para mim, eu vou vendo a técnica que ele se adapta melhor, entendeu? Para poder a gente conseguir vencer isso daqui. Porque ele é uma pessoa sensacional, cara. Não
Não tem como ele estar dessa forma, não. É, Ele acredita que não tem outro jeito dele viver, que já viveu muito, já deu o que tinha que dar. e isso é interessante. Às vezes, por exemplo, você pega pontos, como você falou da esposa, que você pode usar a favor, sabe, no processo, Aham. trazer essa esperança. E cada um tem o seu momento. Algumas pessoas, às vezes, você vai conseguir um resultado incrível ali, que pode ser, quem sabe, nas próximas sessões você fala, caramba, ele teve um resultado surreal. E às vezes ele vai precisar de mais tempo e de mais acompanhamento. Isso. Ah, outra coisa, aqui, ó, outra coisa, a Lorena tá falando ali, ó, Luiz, eu vou até Ah. te dar um desafio aqui, eu tô fazendo essa maratona de lives aí, faz a sua aí também. Já Ah, começa, beleza. já começa no embalo aqui, ó, o Mauro tá aqui, parceiro de missão também, ó, quem sabe, Mauro, ó, quem sabe a Ó, gente... foi o Mauro que me apresentou você. Foi ele que botou. Ele é da minha turma da pós também. Foi ele que jogou o link lá e eu comecei a te seguir. Foi ele, ó. Ele é o culpado de eu estar aqui hoje. Mauro, tamo junto, meu amigo. E ó, isso aqui é interessante. Isso é uma família transformacional mesmo. Ó, dá para fazer lives juntos, um trabalho incrível. Outra coisa, como que o pessoal faz para conhecer mais sobre o seu trabalho, Luiz? Quem quiser Olha, te acompanhar. eu tenho esse Instagram, né, que é o Luiz_Luiz_Assumpa. E tenho lá no link da bio do Instagram, tem a minha página do Facebook também, entendeu? Aí eu vou postando os meus trabalhos lá e por aqui também. Deus quiser, a gente vai colocar muita coisa nova agora lá. Beleza. Ó, pessoal, quem quiser acompanhar então o Luiz, já segue ele no Instagram aqui, ó. Se você tá vendo ao vivo, o nome dele aparece aqui logo em cima da cabeça dele. Se você tá vendo no gravado, eu vou deixar na descrição aqui da live para você conhecer também mais sobre o trabalho do Luiz. E quero te agradecer demais pela participação aqui. Tem alguma consideração, algum recado que você queira deixar para o pessoal que está acompanhando a gente também? Poxa, rapaz, eu tenho, ó, gratidão por poder estar participando dessa live. Espero aí ter podido. Opa! Voltou. Poder ter participado dessa live. Espero que a live tenha ajudado alguém aí, alguma coisa que a gente falou tenha dado uma luz, caído alguma ficha para alguém aqui, como caiu muito para mim. Muito obrigado pelo conteúdo que você coloca. Estou muito feliz de estar fazendo parte do movimento. Como fisioterapeuta, a hipnose foi uma ferramenta muito boa, entendeu? Eu estou tentando criar alguma coisa para colocar, fazer uma técnica mesmo de fisioterapia que englobe isso, porque eu acho que muita gente vai se beneficiar com isso. Muita gente mesmo. Tá? Gratidão mais uma vez aí. Muito obrigado mesmo, Romano, por isso. Tamo junto, grande abraço. Ó, para finalizar aqui também essa live, tira um print aqui, me marca aqui, @Romani Souza, marca o Luiz. Como que é seu Instagram, Luiz? @Físio_Luiz_Assumpa. Ó, @Físio, ele tá escrito aqui do lado da cabeça do Luiz no momento que tá ao vivo. Se não Isso. tiver, tá aqui na descrição. @Físio_Luiz. Físio_Luiz_Assumpa. A2SUMPA. Aqui, ó, tá escrito aqui do lado da cabeça dele. Marca o meu aqui também, @Romani Souza. Escreve aí, eu reposto algumas desses prints aqui da live. Pessoal, e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Uma ótima tarde para vocês, ótima semana. E só para vocês saberem, agora tem o chamei Movimento 13-1. O que é isso? São a série de lives que está acontecendo todo dia. O Luiz aqui como convidado. Amanhã tem mais, se você gostou desse conteúdo. Amanhã tem mais conteúdo aqui, 1h01. Do dia 18 a 21 de janeiro, tem um curso inédito que eu preparei, que vai ser incrível. Quem é membro do movimento pode ficar mais tranquilo, porque o curso vai direto para a plataforma. Então, eles têm acesso a todas as gravações também.